Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar aos nossos corações no dia de hoje, por meio dessa palavra viva, que nenhum de nós fique sem perceber aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nos últimos tempos, especialmente, temos acompanhado as lutas intensíssimas de muitos irmãos nossos, que são nossas lutas, e a gente chega à conclusão de que o viver aqui, nossa vida aqui na terra, é um batalhar constante e ininterrupto. E mais do que em qualquer outra época, à medida que a gente avança e se aproxima o dia da segunda vinda do Cristo, precisamos permanecer atentos, vigilantes, em relação a tudo que está à nossa volta, mas sobretudo e especialmente a tudo que está aqui dentro, camuflado, escondido, nos porões da nossa carnalidade. O versículo citado está no contexto do Sermão do Monte, quando Jesus fala acerca do homicídio e faz aqui um contraste entre o que fora dito aos antigos e o que é dito por ele na nova aliança. Seguir Jesus não é fácil. Ao olharmos atentamente para o texto à luz do Espírito Santo, perceberemos que o Senhor nos instrui sobre a religiosidade de aparência dos dias antigos e o verdadeiro relacionamento com Ele. O cristianismo, ele é relacional. Primeiro, um relacionamento íntimo com o Cristo vivo. E em decorrência deste relacionamento com Cristo, o relacionamento que devemos ter entre nós, seus filhos. E aqui a gente, pensando em relacionamento, esse relacionamento com o Cristo produz verdadeira transformação, enquanto a religiosidade é apenas algo exterior. As nossas palavras não convencem o Senhor, são os atos concretos que testificam das mudanças interiores, das mudanças verdadeiras que aconteceram em nós, se é que aconteceram. Hoje nós temos visto o surgimento ou ressurgimento dessa religiosidade de fachada, muito voltada para os bens materiais, para o ter em detrimento do ser, que tem causado um dano irremediável dentro das igrejas, dentro das congregações. O texto traz uma instrução dada por Jesus que à primeira vista nos parece estranha. Primeiro, ele ordena que sem demora entremos em acordo com o nosso adversário que pretende nos levar ao tribunal. O texto diz: entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Segundo lugar, ele ordena que esse acordo seja feito enquanto estamos indo no caminho.
Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Em terceiro lugar, ele diz ainda que se não houver acordo com aquele adversário, ele poderá nos entregar ao juiz e este ao oficial de justiça ou guarda e seremos lançados na prisão. E o texto, quero repetir, diz: pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Como entender tais palavras? Isso me fez lembrar de uma amada irmã que me trouxe esse versículo que havia emergido do seu coração como direção do Senhor para a sua vida. Ela leu e releu inúmeras vezes e nada lhe vinha à mente em relação ao que ela havia lido. Comecei então, à semelhança de Moisés, a bater nessa rocha até que dele brotasse água e descedentasse, como diz Calvino ao se debruçar nos textos bíblicos. Ler a palavra de Deus demanda tempo e oração paciente até que consigamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar. Não se apresse. Busque o Senhor, bata, peça, insista, clame, até que os nossos olhos espirituais, seus olhos espirituais, sejam desvendados e você possa contemplar as maravilhas da lei do Senhor. A palavra já nos foi revelada, mas precisamos deixar que a luz do céu entre em nossos olhos para que compreendamos a revelação. Sem luz, e eu coloco luz aqui com letra maiúscula, que é o próprio Cristo, não há revelação. Por isso tem surgido tantas seitas, tantas heresias ao longo dos séculos, porque versículos da palavra, textos da palavra são irresponsavelmente retirados, recortados, e ali se tem montado determinados ensinos, determinadas doutrinas que têm favorecido a homens, mas que não têm levado pessoas ao Senhor. Em segundo lugar, nos versículos anteriores, Jesus vai além daquilo que fora dito aos antigos em suas instruções. Não só quem mata, mas quem se ira sem motivo, quem profere insulto ao irmão, quem lhe chama de tolo, está sujeito ao inferno de fogo. Deus do céu, que coisa séria! E mais, se ao fazermos a nossa oferta, nos lembrarmos que o nosso irmão tem algo contra nós, devemos deixar perante o altar a nossa oferta e ir nos reconciliar com o nosso irmão. E só então, voltando, devemos fazer a nossa oferta. Misericórdia, Jesus. Notemos que aqui ele não fala do fato de nós termos algo contra o irmão, mas dele ter contra nós. Ou seja, a exigência é ainda maior. Para isso precisamos vencer o orgulho e a nossa carne, ela resistirá. Por isso o Senhor manda que a gente ore pelo inimigo, abençoe aqueles que se levantam contra nós. É isso que a palavra de Deus ordena que façamos. E o Senhor, Ele vai à nossa frente como nosso juiz, como supremo advogado e supremo juiz, e resolve a questão. Há 3 adversários que se opõem contra nós o tempo inteiro: o mundo, o diabo e a carne. O mundo oferece, o diabo estimula, mas é a carne, a inclinação da nossa carne que clama pelo pecado.
Assim, o pior dos três é a carne, pois é ela quem dá o mote para a ação dos outros dois. Satanás não cria, ele não tem poder criativo nem criador. Por isso ele fica o tempo todo ao derredor, numa ciranda ininterrupta. Claro que não é ele em pessoa, porque ele não é onipresente, mas tem os seus delegados, aos quais ele ordena que faça esse trabalho sujo. E ele fica ao derredor, esperando a deixa dada por nós, dada pela nossa carnalidade. Esses três formam uma trindade maligna, trabalham em unidade e se alimentam com aquilo que lhes oferecemos. As igrejas do nosso tempo, com raríssimas exceções, raríssimas e honrosas exceções, têm investido mais no ter em detrimento do ser. Temos visto líderes religiosos riquíssimos, temos visto ao mesmo tempo, uma decadência moral e espiritual tremenda no seio da igreja contemporânea. Isso é sério demais. E do lado de cá da eternidade, nós temos repetido isso inúmeras vezes, nenhum de nós, do lado de cá da eternidade, está pronto. E claro que eu me incluo nisso. Estamos todos em obras. E precisamos atentar responsivamente e responsavelmente para esta situação. Permitamos que o Santo Espírito vasculhe a nossa interioridade. Que Ele nos ajude a reconhecer aquelas áreas que precisamos ser libertos, que precisamos abandonar e servir ao Senhor com integridade e inteireza de coração. Quais as lições que nós aprendemos nessa brevíssima meditação? Primeira, voltemos ao versículo mencionado no início. Ele manda que entremos em acordo com o nosso adversário sem demora, enquanto estamos com ele no caminho, para que ele não nos entregue ao juiz, e este é o oficial de justiça, e sejamos recolhidos à prisão. Que caminho é esse? Esse é caminho com letra maiúscula. Esse caminho é o próprio Cristo. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí a gente olha para a questão, né? Que caminho é esse e que adversário é esse aos quais Jesus se refere aqui? O caminho aqui, repito, é Ele próprio. Lembremos que Ele fala aos futuros crentes da nova aliança, os quais estarão andando nele. E quanto ao adversário? Trata-se do nosso pior inimigo. Quem é? A nossa velha carne pecaminosa que insiste em violar o querer de Deus. O Senhor Jesus, na sequência, diz o seguinte: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Claro que esse arrancar aqui não é algo literal, mas é matar a carne de fome no tocante aos seus apetites. Será que nós temos feito isso? Será que temos essa consciência?
Em terceiro lugar, santificação progressiva é ato contínuo, enquanto estamos andando no caminho, que é o Cristo, até chegarmos à presença do Supremo Juiz. Nossa vereda precisa ir se tornando cada vez mais luminosa até ser dia perfeito. Do contrário, o nosso maior adversário vai conseguir seu intento de nos levar à prisão. Que o Senhor nos conceda graça e discernimento para entender essas coisas e vencer nosso pior adversário enquanto estamos andando no caminho. Do lado de lá da eternidade, já precisamos chegar transformados. Toda transformação acontece do lado de cá. Que o Senhor, Ele nos habilite a compreender essas coisas, nos ajude a discernir, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos mais uma vez levantar um clamor por todos nós. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender essas coisas. Que o Senhor sonde os nossos corações, veja se há em nós caminhos maus, que certamente os há. E o Senhor nos liberte desses caminhos maus e nos reconduza ou nos conduza ao caminho eterno, que é o próprio Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente e aplique esta porção da palavra aos seus corações, gerando mudanças profundas, em nome de Jesus Cristo. Amém.